objetivo desse vídeo é nós conversarmos um pouco sobre interfaces, né? O que são interfaces, né? Então, interfaces é uma maneira de se esconder alguns detalhes da implementação, mas assim, de uma forma segura. É uma maneira, principalmente, de você fazer a integração de um sistema com outro sistema, né? Dois sistemas conversam, então eles conversam através de métodos que são disponibilizados em interfaces. Então aqui o que é a definição, como é que funciona uma interface no Java? Aqui temos então a interface animal e ela tem dois métodos, o animal sound e o sleep. Veja que aqui não tem a palavra abstract, né, logo depois do public, porque para uma interface todos os métodos eles são abstratos, né? Então é desnecessário o uso da palavrinha abstract. Numa classe abstrata, nós podemos ter métodos que são abstratos e métodos que são concretos, né? Ou seja, métodos que têm corpo. No entanto, numa interface, nós temos aqui somente métodos que não têm corpo. Então, eu não posso instanciar um objeto da interface animal. Não é possível instanciar um objeto da interface animal, assim como não é possível instanciar um objeto de uma classe abstrata, como nós vimos no vídeo anterior. Então, o que a gente faz? Nós criamos uma interface e criamos uma classe que ela implementa a interface, né? Então, veja, na interface eu faço a declaração dos métodos com suas respectivas assinaturas e na classe eu implemento, então, essa interface. Então, olha só, a classe pig, ela implementa a interface animal. Veja que aqui eu não estou usando o extend, estou usando o implements, porque se trata de uma interface. Então, aqui nós temos os dois métodos, né? O animal sound e o sleep, que foi o segundo método que foi colocado aqui na nossa interface, né? Muito bem, então um dos recursos da interface, é permitir a ideia de herança múltipla. Porque se nós formos trabalhar com a herança, nós só conseguimos estender, né, com extends, que é a palavra reservada aqui, com a qual nós implementamos a herança, nós podemos invocar somente um veículo. Então eu não consigo dizer que uma classe é filha de duas classes. Então nesse caso, carro estende veículo e não consegue estender de uma outra classe. Já com a interface eu consigo fazer isso, né? Eu criei aqui então a primeira interface com um método, a segunda interface, e aqui então eu implemento as duas interfaces. Então, como a minha classe, essa minha classe demo class, aqui ela implementa a primeira interface e também a segunda interface, então aqui dentro dela vai ser implementado o método das duas interfaces, né? Então aqui eu consigo ter uma herança múltipla, né? Ou seja, pegar dados, herdar, né? A minha classe ela pode herdar características das duas interfaces. Vamos ver na prática a implementação de interface, então nós vamos entender melhor. Então aqui no exemplo passado nós tínhamos a criação da classe abstrata e agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou eliminar essas classes aqui, deixa eu excluir elas, é muita classe aqui, né? Deixa eu eliminar essas classes. Essa classe pig aqui também. Vou limpar então aqui o meu método inicial, né? E vou começar então criando uma interface. Vou salvar aqui, vou criar novo. Aqui tá vendo ó, a opção interface Java. Então se ele não tiver aqui, vocês podem clicar em outros, né? E daí aqui ele vai carregar as opções, né? Tá. Aguarde, então aqui em algum lugar a gente iria encontrar a ideia de interfaces, né? Mas como eu já tenho mostrando aqui, né? Então vamos vir aqui, novo, interface Java. Vou dar um nome, então vou chamar essa interface de animal, para usar o mesmo exemplo dos slides. E o que eu tenho aqui? Eu tenho agora uma public, veja que eu não tenho mais uma classe, eu tenho uma public interface. Então aqui dentro dessa classe eu vou criar
os dois métodos. Vou declarar os dois métodos. Public void animal sound, ponto e vírgula, public void sleep. Veja que eu não declarei nem o abstract, nem na interface, nem nos métodos, né? Então, mas eles se comportam, eu não consigo colocar um corpo aqui. Ó, tá vendo? Não consigo colocar um corpo. Se eu colocar isso aqui, ele vai dizer o seguinte: interface, né, abstract methods, cannot have body, ou seja, não pode ter um corpo. Ele funciona como se fosse realmente uma assinatura de métodos só, né? Só estou registrando aqui uma assinatura de métodos. A interface, a implementação fica por conta das classes que vão fazer essa implementação. Então, olha só, se eu vir agora aqui, eu vou criar então a minha classe pig que vai implementar essa classe animal. Então, vou vir aqui, new, classe Java, chamei de pig, agora já é uma classe, né? Então, eu já criei a classe. E agora, note o seguinte, eu estou tentando fazer a herança não de classe, mas estou tentando fazer uma herança de uma interface. Então, olha só, implements, o nome da interface, então seria animal. E olha só, então ele já vai dizer o seguinte, ó, pig is not abstract and it does not override abstract method sleeping animal. E aí, ó, implementar então todos os métodos. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, ele vai me dizer o seguinte, ó, implementar todos os métodos abstratos? Sim. Vou implementar todos os métodos abstratos. E agora aqui então eu tenho animal sound, onde eu vou estar implementando aqui o som do pig. E aqui também vou implementar o sleep, né? Então, veja, implementei o método que foi somente colocado a declaração dele lá na interface. Dormir do pig aqui, né? Dormir do pig. E então, agora veja que dessa classe eu posso naturalmente instanciar um objeto, né? Então, eu tenho uma classe que obrigatoriamente tem os métodos animal sound e animal sleep. Por que obrigatoriamente? Porque ela implementa a interface animal e na interface animal eu tenho então a assinatura desses dois métodos, né? Então, se eu vir agora aqui, eu posso pegar da minha classe pig, instanciar o objeto. Isso aqui a gente já vem fazendo com bastante frequência nas aulas, né? Então, vou chamar o meu objeto animal sound e o meu p.sleep, os dois métodos que foram implementados então nesse objeto. E olha lá, som do pig, dormir do pig, né? Ou seja, definir a assinatura do método como eu quero que o meu método seja. Eu quero que o meu método tenha o nome de animal sound e não tenha parâmetro, né? Então é isso que eu faço na interface, né? E sem implementação. Como vai ser implementado, fica a cargo da classe que vai fazer a implementação, que é a classe que vai utilizar então o recurso implements. Isso aqui é muito comum a gente criar quando a gente trabalha com banco de dados. Normalmente a gente cria uma interface, né? Vamos tentar criar uma interface que a gente usa muito em quando vai estar acessando o banco de dados, que seria, vamos criar aqui uma interface, interface Java, vamos chamar de IDAO. Também é uma convenção a gente colocar o nome da nossa interface começando com a letra I. Isso aqui não é que não vai funcionar se colocar diferente. É só uma convenção para você saber que o I é de interface. E o que é esse DAO, né? Esse DAO aqui também a gente chama de DAO porque é de Data Access Object. Isso aqui é muito comum em classes que vão acessar banco de dados. Então eu vou dizer o seguinte, que toda classe que eu criar, por exemplo, uma classe produto, uma classe pessoa, uma classe venda, uma classe item venda,
que vai persistir, ou seja, gravar em banco de dados, eles terão que ter um método public, por exemplo, que retorna um boolean e que vai se chamar salvar. Olha só, definir essa assinatura. Então, todo o meu método salvar, ele vai declarar um boolean. Eu posso ter um método aqui public, boolean, ou poderia ser void, né? Void update, ou seja, vou alterar os dados, né? E posso ter também um public, né? Void excluir, por exemplo. Excluir, e aqui no excluir eu posso estar passando aqui um int, o ID do objeto que eu quero excluir. Veja, não tem corpo nenhum, o método só vai ter que ter essa assinatura. Eu poderia ter aqui um public que retorna uma string consultar. Né? Consultar todos, por exemplo. Ou poderíamos até dar um nome de um método mais garboso, né? Um get all. Isso aqui tudo a gente define o nome que a gente vai estar colocando. Poderia ter aqui mais um public string, está retornando uma string, um get one. E daí eu passo aqui entre parâmetro o ID daquele que eu quero estar consultando, né? Então veja, o que eu estou definindo na interface? Eu só estou definindo os métodos que a minha classe deve ter. Quer dizer, a minha classe ela vai ser forçada a implementar esses métodos. E aí se eu vir aqui, por exemplo, e criar uma nova classe, vamos criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de classe pessoa, que a gente já vem trabalhando bastante nas aulas também. Veja, a minha classe pessoa que ela vai ter todos os métodos dela, né? Enfim, que a gente já tem visto nas aulas, não é o objetivo desse vídeo, mas vamos colocar lá o nome, string, phone, string CPF e por aí vai. E os métodos, então eu não vou estar aqui definindo os métodos. Ela tem que ter método isso. E os métodos vão ser definidos pela interface. Basta dizer que ela vai implementar, então a interface IDAL. Se ela vai implementar a interface IDAL, o que vai acontecer? Ele vai me forçar a implementar todos os métodos abstratos. Então a minha classe ela vai ter, então, olha só, todos esses métodos aqui que foi definido lá na interface, né? Então é uma maneira de eu dar uniformidade no meu código, né? Então eu poderia, vamos só implementar isso aqui rapidinho, eu poderia colocar aqui um system, né? Salvar pessoa. Claro que aqui a gente faria toda uma programação que vai estar acessando o banco de dados, né? Vai estar acessando o banco de dados e não somente esse texto, né? E aqui ele retorna, como ele retorna um booleano, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos dizer só que ele retorna true, né? Retorna true. O salvar deu certo, né? E aqui, como ele retorna um void, então aqui nós apagamos isso aqui e vamos implementar um corpo qualquer aqui, né? Só um texto, né? Alterar a pessoa. Isso aqui é qualquer outro texto que a gente quiser depois, né? O excluir, ele também retorna um void, né? Então, aqui no excluir nós podemos fazer assim. Pessoa excluída. E daí colocar aqui como parâmetro o ID, né? O ID que veio aqui pelo parâmetro do método, né? Então veja, o que acontece? A interface, a implementação da interface força o meu... Vamos pegar aqui um get all pessoa. Força você a implementar todos os métodos que você quer que
que essa tua interface, que essa tua classe tenha. Aqui eu vou dar um retorno, né, porque ela está retornando uma string, né? E ainda por último aqui nós temos ainda o getOne, né? Que poderíamos deixar esse throw aqui que também ele não vai atrapalhar nossa vida por enquanto. Então ele retorna uma string também, então vamos dar um return pessoa ID e vamos concatenar mais o ID que foi colocado aqui, ó, né? Então veja, todos os métodos que eu quero que tenha na minha classe pessoa, eu defini aqui na interface. Então na interface só tem a definição. Se eu for criar qualquer outro objeto que eu quero que grave em banco de dados, que tenha operações de banco de dados, eu posso estar utilizando essa interface e pedir para a classe implementar essa interface, né? Então qualquer classe que tiver essa palavrinha implements a interface, né? Ele vai obrigatoriamente ter que sobrescrever todos esses métodos. Por que ele tem que sobrescrever aqui? Porque ele não tem um corpo aqui em cima. Ele não tem um corpo, né? Se esse método aqui tivesse um corpo, essa sobrescrita aqui ela não precisaria ser obrigatória. Poderia acontecer, mas não seria obrigatória, né? Então agora eu posso vir aqui, se eu criar aqui um objeto, eu vou apagar esse aqui, né? Se eu criar aqui um objeto de pessoa, pessoa P, new pessoa, eu posso estar chamando aqui todos os métodos, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o salvar, né? O salvar ele retorna um booleano. Se ele retorna um booleano, então ele não tem um system. Eu vou ter que dar um system aqui para imprimir ele, né? System. Isso aqui, ó. Opa. System. Salvar. Mas eu posso chamar aqui, por exemplo, o p. O excluir. O excluir. Vamos dizer que eu quero excluir o código 10. E olha só o que ele mostra aqui na saída para nós, né? Então essa é a ideia de interface. Ela é uma maneira de você definir a forma como os métodos, o nome e a assinatura dos métodos que a tua classe vai ter, né? Então a classe ela consegue implementar os métodos com o mesmo nome. Aí sim é uma forma também de padronizar, né? Porque se você deixa a pessoa, ela pode vir aqui criar no pessoa e colocar salvar. No outro objeto, por exemplo, no produto, ele colocar gravar. E aí começa a ficar os nomes dos métodos tudo sem nenhum padrão, né? Então a interface acaba forçando essa padronização também.